que move hoje as relações amorosas? No contexto do neoliberalismo, onde tudo se transforma em mercadoria, os afetos podem ser comprados. Como é possível um encontro real no mundo das relações virtuais? Se a gente está o tempo inteiro performando, a gente acaba criando conexões, mas não cria vínculos. O que determina a forma como nos comportamos e sentimos? Existem scripts culturais, roteiros culturais, historicamente construídos, que te dizem como você deve performar como homem ou como mulher. Como o nosso desejo é construído? As coisas que compõem a nossa sociedade vão marcar também as formas, as cores, os tipos de amor que a gente tem. Desafios e possibilidades do amor contemporâneo. Tema desta série do Café Filosófico. O poeta Vinícius de Moraes escreveu que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Hoje temos muitos encontros nas redes sociais, mas será que com isso não estamos nos desencontrando? O amor parece sofrer na era da internet. A velocidade 5G acelerou as conexões tecnológicas e nos desconectou das conexões reais. Será que não estamos querendo navegar pelo amor como quem navega pela internet? Eu vejo que a gente está em tempos muito doídos e muito céticos, onde a gente está cansado, onde a gente está nostálgico, onde parece que a gente está com cada vez mais conexões, mas menos vínculos. E hoje eu quero trazer alguns caminhos e questionamentos para que a gente ache essas possibilidades em tempos de 5G. Então, em tempos onde a gente ouve o áudio na velocidade 2, onde a gente pede um Uber e se ele não chega em 5 minutos, a gente cancela, onde a gente já pede o RapTurbo e quer que as compras cheguem em 10 minutos, onde a gente inveja as pessoas que estão no Forbes 30 antes dos 30, e as pessoas que tiveram investidores anjo, e aí são unicórnios. Será que a gente está dando tempo para o amor acontecer, para o amor ficar? Ou a gente está saindo do filme no trailer? Será que a gente ainda entende que o tempo psíquico é diferente do tempo do amor? Se a gente está com tanta pressa para ver o que acontece no final, dá tempo para sustentar o enquanto, o encontro? Qual é esse tempo do encontro? A gente quer tanto o final feliz que a gente está se perdendo porque a gente não está dando tempo para o durante. E a gente está vivendo mesmo nesses tempos acelerados, né? Eu trouxe alguns números para vocês. Então, na internet, a cada minuto, 347 novos mil stories são postados no Instagram. 147 mil fotos são publicadas no Facebook. Há quem diria que o Facebook já estava parando de ser usado. 41 milhões de mensagens são trocadas no WhatsApp. 500 novas horas de vídeo são publicadas no YouTube. 69 mil pessoas se candidatam a alguma vaga no LinkedIn. 7 mil encomendas são enviadas pela Amazon. Tudo isso só em 1 minuto. São dados de uma pesquisa da Domo, feita em 2020, chamada Dados Não Morrem. O brasileiro é o segundo povo que mais passa tempo conectado na internet. A gente passa 9 horas e meia por dia na internet, só estamos atrás da África do Sul. Isso é uma pesquisa que foi feita em 2022 pela Proxy Hack. E pensando que a gente dorme de 5 a 8 horas, se a gente está 9 horas e meia na internet, será que a gente está presente nos lugares? Ou a gente está jantando com a família, mas respondendo um e-mail do trabalho e já marcando o happy hour com as amigas? E aí a gente reclama que as relações não aprofundam, mas a gente está tanto querendo estar em tantos lugares que não está em lugar nenhum. Tem uma outra pesquisa da NordVPN que foi feita ano passado e que ela projetou que a gente vai passar 41 anos das nossas vidas na internet. 54% do tempo de vida média da população vai ser vivido na internet. Será que é assim que a gente quer viver? Será que a vida da internet
está sendo uma vida bem vivida ou a gente está precisando voltar aos encontros reais? Walk forward and stop and sneeze. Achoo! Bless you. Oh, thank you. Okay. Turn to your right. Turn to your right. Stop. Gotta spin around. Keep going. Keep going. And stop. Now walk forward. You want a Coke with that? Sure. I figured you were hungry. Hey, look at this drawing I just made. You are insane. It just made me think of you, you know what I mean? Yeah. Yeah, of course. I think it's great. Toda essa aceleração de todos esses milhões de mensagens e dados postados na internet também estão acontecendo na nossa vida amorosa. Só no Tinder Brasil, 491 mil matches acontecem por hora. Quer dizer, quase 1 milhão de matches vão acontecer enquanto a gente está aqui nesse café filosófico. Por que será que as pessoas reclamam que as histórias não vão para frente? Que a gente está mais implicado em colecionar encontros, como quem passa de fase num Candy Crush, do que efetivamente encontrar pessoas e seguir conversas. E não só na velocidade dos encontros essa aceleração tem se dado. Também tem se dado nos desencontros e nos desenlaces. A gente vê isso nos ghostings. Então eu me desinteressei e eu nem me dou ao trabalho de conversar, de falar que eu mudei de ideia, que eu não quero mais. Eu simplesmente bloqueio, paro de seguir, apago, porque eu não quero ter atrito. Os divórcios têm crescido vertiginosamente. Então, segundo o IBGE, nos últimos 10 anos, os divórcios cresceram 160%. E a média de anos casados caiu de 16 para 13,8. E é interessante ver que mais da metade dos casamentos hoje acabam com menos de 10 anos de casado. As pessoas estão ficando menos tempo juntas. E é claro que ninguém precisa estar junto e ser fiel à infelicidade. É ótimo a gente ser capaz de trilhar novos caminhos, de sair de relações que são abusivas, que são violentas, que são infelizes. Mas será que a gente não está vivendo numa lógica de obsolescência programada? Onde é mais fácil a gente comprar o iPhone 14 do que mandar consertar o 13. E aí eu já estou descartando mesmo esse parceiro, porque dá mais trabalho eu ter que consertar essa relação. Então é melhor que eu ache outra. A gente está sentindo que o tempo está passando rápido demais. Não só porque a gente está super acelerado, mas também porque a gente está ansioso. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita esse ano na Universidade de Cornell, que descobriu que a nossa percepção do tempo não se dá só pelo cérebro. Ela se dá também pelo coração. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram eletrodos nas pessoas e colocaram estímulos sonoros. E aí eles queriam que as pessoas dissessem quanto tempo durou esse barulho. E eles perceberam que quando o coração das pessoas estava acelerado, eles diziam que os barulhos eram rápidos. Quando o coração estava mais lento, eles falavam que os barulhos eram lentos. O Brasil é a população mais ansiosa do mundo, segundo a OMS. Será que a gente acha que o tempo está passando rápido demais? Sim ou com certeza? E parte dessa sensação de estar passando rápido demais é porque a gente não está se dando tempo para parar e degustar as experiências. A vida é tão acelerada que a gente está vivendo muitas coisas, mas são tantas coisas sobrepostas que as experiências são pouco significativas. Então, você já estava naquele jantar com a sua família, respondendo a amiga, pensando na reunião do trabalho. E aí, quando você para e pensa, o que eu fiz mesmo na semana passada? Pouca coisa ficou marcada, porque você estava já com 10 abas abertas. E aí, a sensação é que passou o tempo. Porque para que o tempo seja marcado para a gente, para que a relação seja significativa, eu preciso estar presente. E a gente não está. E aí fica essa sensação de que a gente está em eternos começos, ou que eu estou aqui num casamento há um tempão
e parece que a gente não tá mais junto, que a gente se perdeu, que são duas pessoas sozinhas. A gente tá vivendo um tempo que pede pra gente ser produtivo. E será que no amor a gente precisa mesmo ser produtivo? O sujeito do desempenho esgotado, depressivo está, de certo modo, desgastado consigo mesmo. Está cansado, esgotado de si mesmo, de lutar consigo mesmo. Totalmente incapaz de sair de si, estar lá fora, de confiar no outro, no mundo. Fica se remoendo, o que, paradoxalmente, acaba levando à autoerosão e ao esgotamento. E aí eu preciso ser eficaz e produtivo. Preciso ser a minha melhor versão, eficiente. E aí eu preciso ser um avatar de mim mesmo. Acho que a própria lógica do Instagram já traz isso pra gente. Então, quem é você? Qual é a minha realidade editada? Né? Tem pessoas que falam, nossa, eu queria ser tão feliz quanto o meu próprio feed. E aí a gente esquece que tá todo mundo ali vivendo realidades editadas. E uma coisa que eu acho muito perigosa e que a gente precisa começar a prestar atenção é a gente tá redirecionando toda a nossa angústia do não saber como lidar com as incertezas da economia, do trabalho que está instável, das relações que estão cada vez mais líquidas, mais imprevisíveis, para uma ditadura do eu. Então, assim, já que eu não posso controlar o mundo, o que eu vou fazer? Focar em mim. Porque enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. É o que diz o mundo. E aí a gente fala, você, minha melhor versão. O que é ser a sua melhor versão? A sua melhor versão é melhor para quem? Trazendo Freud para a roda, né? Freud já coloca que o ego, ele não é formado a partir de si mesmo. Para a gente se entender como pessoa, a gente precisa se entender a partir do olhar dos nossos cuidadores. A gente se entende por gente a partir do olhar da nossa mãe, do nosso pai. E a verdade é que a maioria de nós cresceu em ambientes invalidantes. A gente cresceu a partir de comparação. Então, nossa, você não podia ser tão inteligente quanto seu irmão? Nossa, tem as pernas gordinhas igual a avó, né? Ai, tão bonita, mas tão teimosa. E aí a gente vai aprendendo que essas pessoas amam a gente apesar de você ser teimosa, apesar de você ser carente, apesar de você ser melancólica. E aí, para você conquistar a sua melhor versão, você tem que se corrigir. E a gente está caminhando para um lugar de autodesenvolvimento sem perceber que isso está virando uma autoopressão. E eu tô aqui, querendo ser esse meu avatar, querendo me melhorar, sem perceber que eu tô me oprimindo, me diminuindo. E aí a gente vai descolando essa nossa angústia, esse nosso caos, essas nossas faltas que nos constituem. E como efeito rebote, o que eu tenho visto é que está todo mundo vivendo numa grande síndrome do impostor no amor. Onde a gente diz que quer se relacionar, se aprofundar, se conectar, mas está todo mundo com medo de ser desmascarado. E aí a gente vive em histórias de eternos começos, porque principalmente entre os solteiros, depois de um tempo, você sabe as 3 histórias da sua família, da sua vida que você vai contar, que mostram que você é inteligente, mas também charmosa, e viajada, e articulada, e os 3 bares descolados que vão impressionar, e as camisolas sexys, e as 2 receitas incríveis. Mas e o primeiro dia que não tiver muito assunto? E amanhã que você acordar com dor de barriga? E a primeira vez que vocês discordarem? E o dia de silêncio? A gente tem medo da rotina, que a gente não está acostumado a entrar num lugar do tédio. No próximo bloco, Se a gente está o tempo inteiro performando, a gente acaba criando conexões, mas não cria vínculos.
Nos tempos de 5G, o amor se transforma em um jogo. Precisamos performar, precisamos ser pessoas perfeitas para relacionamentos perfeitos, felizes e realizados, como no nosso último post no Instagram. Não podemos errar no amor, não podemos nos frustrar, não podemos ser inseguros, não podemos ter medo, não podemos sentir. Talvez a gente esteja buscando um amor ideal num mundo virtual. Talvez a gente esteja esquecendo que dar like é diferente de gostar. Um livro muito famoso que chama Nação Dopamina, que mostra como a gente está viciado na dopamina, que é esse neurotransmissor que é liberado na gente em momentos de gratificação instantânea. Então, quando a gente vivencia os vícios, então é a droga, o álcool, é a tecnologia. Então, quando eu recebo um like, quando alguém me manda um foguinho na minha foto de biquíni que eu coloquei lá para biscoitar. Quando eu recebo um match no aplicativo. A lógica dos aplicativos é essa própria gamificação. E aí tem uma pesquisa do ano passado do Tinder que aponta que 50,3% das pessoas que estão lá dizem que não tem nenhuma intenção de sair com as pessoas. Quer dizer, elas só estão lá para brincar de jogar, para entender se elas são escolhidas ou não. Vamos ver quem me escolhe, vamos ver quem eu escolho. É a tal da gratificação instantânea. Se eu posso ter todo esse frisson, como é que eu vou entrar no marasmo, na calma? Dá medo. Dá medo também de frustrar a expectativa do outro. Se eu estou achando que eu tenho que ser um avatar de eu mesma, principalmente nós mulheres, ficamos muitas vezes enclausuradas num lugar de uma síndrome da boazinha. Então a gente cresceu aprendendo a ser uma boa menina. E uma boa menina é: obedeça o seu pai, entenda, fale baixo, seja gentil, seja meiga, seja amorosa, cuide dos seus irmãos. A gente ouve das mães, das avós: eu abri mão dos meus desejos por conta dessa família. A gente aprende que amor é sacrifício, que eu vou mudar esse homem. Então a gente aprende que é isso. Eu vou ser a mulher que vai mudar esse cara. E quanto mais eu me vinculo sendo boazinha, mais eu me desautorizo a discordar, a dizer que para mim não tá legal, a dizer que eu tenho medo, que eu tô angustiada, que eu tô carente. E isso faz com que a gente viva um tempo e uma era que a Eva Illouz, que é uma socióloga da Universidade de Jerusalém, chama de a era de intimidades frias. Porque se a gente está o tempo inteiro performando, a gente acaba criando conexões, mas não cria vínculos. Então, hoje, você põe o nome da pessoa no Google, você pode achar ela, você vai achar lá no LinkedIn. Acesso às pessoas é fácil. Mas e aprofundar? A gente tem conseguido se aprofundar? Não. Porque hoje em dia, a maioria das nossas conexões é mediada pela tecnologia. E que está dando para a gente uma sensação de controle que está aumentando a solidão. De novo, é o controle que faz com que eu leia, releia, interprete. Só que a minha interpretação está dentro das minhas referências. Ela parte dos meus traumas, das minhas referências. Ah, porque quando eu respondo com esse emoji, é porque eu tô bravo. Mas o outro responde com esse emoji quando ele tá paquerando. Só que eu não sei. Ah, eu não responderia assim. Eu não leria e ficaria sem responder a mensagem. Mas a pessoa, às vezes, está no meio de uma reunião, quer te ligar depois. A gente está muito autorreferente. Só que como, de novo, é tudo mediado pela tecnologia, como a gente tem conversas que são tweetadas, e aí a gente tem que ter frases lacradoras, a gente está se distanciando, está se escondendo nas frases e no textão para não ter as conversas profundas ao vivo e está se sentindo cada vez mais desconectado emocionalmente. Isso faz com que a gente esteja vivendo efetivamente uma epidemia da solidão. Tem uma pesquisa que foi feita ano passado pela Meta e pela Gallup em 142 países e ela revelou que 1 em cada 4 pessoas no mundo se sente sozinha. A gente está muito sozinha. E essa mesma pesquisa mostra que os efeitos da solidão
são tão nocivos quanto a gente fumar 15 cigarros por dia. Não adianta a gente combater o tabagismo se a gente não voltar a ligar para alguém kamikazemente, a olhar para a pessoa do lado que está aqui com a gente hoje e fazer um elogio, a falar para uma pessoa, eu gosto de você, ou eu estou chateado, a gente precisa conversar, estou com medo. A gente está com medo de dizer que está com medo. A gente está com medo só de estar com as pessoas. Parte dessa epidemia da solidão tem a ver com o fato da gente não estar querendo simplesmente estar. Essa lógica da produtividade faz com que a gente mantenha a maioria das nossas relações num lugar quase que, sabe quando você entra em loja e a pessoa fala, o que eu posso fazer por você? Funcionário do mês. A gente aprendeu a se relacionar assim. O que eu posso fazer por você? A gente vai fazendo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para as minhas amigas? E aí você chama as pessoas e quer fazer um programa. Você começa a sair com alguém e você quer fazer algo para impressionar. A gente está cada vez mais no fazer e não no simplesmente ser. Se eu só estiver aqui com essa pessoa. Porque aí se eu estou no fazer, a pessoa está falando e você nem está ouvindo. Você já está pensando que eu posso responder desse assunto para impressionar ela. E aí, muitas vezes, você já vai para o encontro, você já stalkeou ela. Tem uma outra pesquisa do Tinder que fala que 73% das pessoas faz uma busca da pessoa antes de encontrar. E essa busca inclui colocar o nome da pessoa no Google, stalkear ela nas redes sociais, stalkear os parentes na rede social, você já faz uma busca da árvore genealógica, puxar a ficha policial, tem gente que puxa a ficha policial, e fuçar o LinkedIn. Quer dizer, você que tem a sua vida e o seu avatar inventado, já vai buscar o avatar inventado do outro e vai atrás de similaridades, porque você acha que o que conecta as pessoas são similaridades, então, putz, o cara postou que gosta de Chico, aí você fala do Chico Buarque, só vai falar de música brasileira, e aí ele gosta de praia, e você só vai falar de praia, e talvez o que fosse encantar o cara fosse você falar da sua infância em Minas Gerais e da sua relação com a sua avó. A gente não sabe o que encanta o outro. Mas essa nossa sensação de controle e de querer fazer, e de querer impressionar, faz com que a gente vire quase que love entertainers. A gente está aqui, de novo, num palco eterno, querendo viver um lugar que é uma falácia desse amor leve. O que é um amor leve? É um amor sem conflitos, é um amor sem cobranças, é um amor sem pressão. Existe relação sem conflito? Sem atrito? Sem desentendimentos? Não existe. Mas essa necessidade e essa imposição da gente ter uma vida leve, como efeito rebote, está gerando na gente um tempo de anorexia afetiva. A gente tem medo de pesar na relação, porque a gente precisa ser leve. E aí, nessa leveza, você vai tendo que se diminuir para caber, conter os seus incômodos, conter seus sentimentos. Quando a gente pensa numa lógica de anorexia emocional, as pessoas não enxergam os atos delas na proporção que eles têm. Então, é como se qualquer demonstração de afeto fosse demais. Nossa, eu convidei ele para viajar para a praia, foi demais. Agora estraguei tudo, pressionei, não devia ter feito isso, errei, pesei a mão. Nossa, mandei mensagem todo dia, não podia. Parece que qualquer demonstração de afeto foi desmedido. A gente tem que autorizar esse peso. A gente tem que poder ocupar, o nosso desejo precisa poder ocupar espaço, sem que a gente tenha medo. E aí a gente começa a desassociar e se desligar até do nosso próprio sentir. Eu quero alguém que fale, eu posso ou não posso ter ficado triste porque ele não me ligou? Eu tenho direito de ter ficado com ciúme ou não tenho? Tô certo ou não tô certo de ter ficado com raiva? É seu sentimento. A gente tem que validar o nosso sentimento.
se reconectar com o nosso sentir. E a gente não está fazendo isso. No próximo bloco, O amor escapa esse nosso controle. A gente não sabe o que a gente deseja. Procuro uma pessoa com muitas virtudes e quase nada de defeitos. Procuro alguém que se encaixe perfeitamente no que eu preciso e que essa pessoa seja do jeito que eu imagino. a lista de exigências para o amor costuma ser rigorosa. Eu quero que seja do meu jeito. Eu quero que seja ideal. Eu. Será que estamos tão vidrados em nós que nem consideramos olhar para o outro, nem mesmo que exista o outro real? A gente vê um outro sintoma desses tempos, que é a gente começa a viver em tempos de amor nos tempos do eu. A gente está vivendo amores cada vez mais autocentrados. Então, a gente diz que quer um amor, que quer uma pessoa incrível, que falta reciprocidade. E muitas vezes a provocação que eu quero trazer é: você quer um encontro ou você está fazendo um casting, uma seleção de casting? Porque tem uma listinha de qualidades enumerativas. E a lógica do aplicativo traz para a gente esse paradoxo da escolha. Porque a gente vive em tempos onde a gente tem a ilusão de que sempre vai ter alguém melhor e que eu sempre posso achar alguém que vai completar toda essa minha lista. Que vai gostar de Caetano e que vai me ajudar a declarar o imposto de renda e que vai amar conversar com a minha avó sobre as receitas judaicas e que vai ser bom com as crianças e que vai dormir cedo, mas que também vai gostar de beber. Quer dizer, será que vai mesmo? O mundo tem prometido pra gente que sim. E aí, você quer um par amoroso ou você quer um espelho? A gente tem buscado espelhos. A gente reclama que as pessoas não são recíprocas. Só que muito do que eu ouço nessa queixa tem a ver com ela não está agindo como eu esperava que ela agisse. Ah, mas se fosse eu, já teria apresentado para a família. Ah, mas se fosse eu, não teria ficado uma semana sem responder. Ah, mas se fosse eu, não trabalharia até tão tarde. Mas a pessoa não é você. A gente não está sustentando a alteridade. Porque a gente está vivendo em mundos cada vez mais polarizados, onde a gente simplesmente bloqueia o diferente. A gente não está dialogando. Então você tem o crescimento dos red pills, dos incels, que vão falar que as mulheres são aproveitadoras, são umas malditas, são umas golpistas. E as mulheres heteropessimistas, que vão falar que o patriarcado é culpado de tudo e que isso nunca vai mudar e que os homens são babacas. Sim, o patriarcado marca a nossa sociedade. Sim, a gente vive num mundo que tem um machismo estrutural. Como a gente vai lidar com isso? A gente vai ficar numa posição onde os caras são os vilões e nós somos as vítimas? Para mim, isso me parece tão infantil quanto achar que eles eram os príncipes que iam salvar nós, princesas, na torre. Mas a gente está nesse lugar. A gente precisa sair dessa posição simplista. Sair da fantasia, tanto a fantasia fatalista, quanto a fantasia romântica. Porque a gente lê a quebra da nossa fantasia como uma decepção do outro. A gente precisa ser mais maduro e entender o que é minha frustração e o que é decepção. Quanto eu sustento a minha frustração? Talvez a pessoa fez algo que eu não goste, isso é mesmo inadmissível ou é negociável? A gente tem falado que está mais exigente, mas eu vejo as pessoas cada vez mais intransigentes. É uma lista enorme de coisas que eu não deixo passar. Será mesmo que tudo é tão inadmissível assim? Porque se eu tenho uma lista tão enorme, eu também acho que o outro está me vigiando com uma lista gigante. E aí eu não posso errar. Eu quero controlar o outro. Hoje em dia,
tem um aumento de pessoas que estão colocando detetive atrás de maridos e mulheres. De novo, tem pessoas que estão colocando aquele AirTag da Apple, que é um negócio para você ver aonde estão as suas coisas, para ver aonde os parceiros e parceiras estão. A gente quer controlar o outro. Fala que é por segurança, mas não é. É porque eu quero saber aonde o outro está. A gente não está deixando espaço para dúvida, para liberdade do outro. E nesse controle eu acho interessante também que tem um delírio narcísico de só depende de mim. Eu sei o que eu quero. É assim, olha, eu já sei o que eu quero, eu só não quero perder tempo. Voltando para a lista das qualidades enumerativas. Um outro fato que aponta uma grande loucura dos nossos tempos é o boom dos matchmakers, que são os casamenteiros. Eu falo que os casamenteiros são os headhunters do amor. Saiu uma matéria na Forbes dos Estados Unidos que fala que a taxa de sucesso dos casamenteiros americanos é de 95%. E que eles cobram de 5 a 250 mil dólares para achar para você o homem ou a mulher da sua vida. E aí, a provocação é, por mais que esse headhunter do amor te ache alguém que cumpre toda a sua listinha de qualidades enumerativas, você sabe o que você deseja? O psicanalista Jacques Lacan diz: eu amo em ti algo mais que tu. E também, amar é dar algo que não se tem a alguém que não o quer. O amor escapa esse nosso controle. A gente não sabe o que a gente deseja. E a gente está tão nessa lógica do controle, do produto, da otimização, que a gente está esquecendo que tem coisas na vida que são da ordem do inconsciente, do incontrolável, de algo que me escapa. E que parte da beleza disso é exatamente viver esse incontrolável. E o que eu percebo é que a gente está com medo, a gente está ficando fóbico. Ao invés de se preparar para viver o descontrole, essa montanha-russa, a gente está saindo correndo. A gente está desaprendendo a esperar, a sustentar a angústia dessa espera e o não saber. O Kilmer diz assim, dizem os budistas que a única coisa constante é a mudança. No entanto, muitos esperam que a pessoa com que se relacionam não mude. Ou ainda que mude, mas na direção que ela deseja. E a pergunta que ele faz é como mudar e amar ao mesmo tempo. Linda pergunta. Tem uma frase do Gaston Bachelard que é: só continua aquilo que é descontinuado e a descontinuidade é uma condição essencial para a relação. Que tem muito a ver com esse pensamento do budismo. Eu sinto que amar é um exercício da gente não querer prender o outro. E não querer esperar que as coisas se mantenham da mesma forma. Isso é muito difícil e é cada vez mais difícil porque a gente está tendo cada vez menos controle das coisas e menos estabilidade das coisas. Então, a gente está vivendo num mundo que nos dá menos segurança. Então, hoje eu não tenho segurança na cidade, eu não tenho segurança na saúde, eu não tenho segurança no meu emprego. Logo, eu espero que esse parceiro amoroso seja a fonte de todas as minhas seguranças. Tem um lugar também de olhar a pessoa como uma boia de salvação. E aí, para ela ser essa boia de salvação, eu espero que ela não mude nunca, porque senão ela vai me deixar insegura. A gente precisa entender que a mudança do outro não é uma ameaça a esse nosso afeto. E poder falar sobre as mudanças. E falar sobre os incômodos. Porque eu sinto que uma das coisas que faz esse medo crescer é eu ter que esconder o medo. Falar das vulnerabilidades faz com que elas sejam menos assustadoras. E tá tudo bem. E poder construir planos juntos. Porque acho que uma das coisas importantes também para a gente manter as relações é poder ter projetos conjuntos. Não é que cada um vai trilhando o seu próprio caminho e aí a relação do casal vira uma microempresa
onde você só resolve os pepinos burocráticos. Então, também se permitir sonhar e mudar junto é um caminho. No próximo bloco, Mas para a gente se dar esse tempo de compreender, a gente também tem que se permitir sentir mais e entender menos. nos tempos de 5G, queremos um amor certeiro. Mas será que o amor não é incerteza? Pelas redes sociais, buscamos encontros perfeitos. Mas será que o amor não é imperfeito? Buscamos parceiros que sejam exatamente do jeito que queremos. Mas será que sabemos o que realmente queremos? Os 3 tempos de Lacan é um conceito que ele trabalha. Lacan é um psicanalista famoso. Que 3 tempos são esses, né? Ele fala que quando a gente pensa nos momentos do tempo, a gente tem o instante de ver, que é esse primeiro instante. Então, aconteceu algo, eu ainda não entendi, não compreendi, tô ali. Isso aconteceu. Depois eu tenho o tempo de compreender, onde eu estou elaborando, refletindo, digerindo tudo o que aconteceu, processando, interpretando. E o terceiro tempo, que é o momento de concluir, onde eu finalmente crio uma conclusão e aí tomo uma ação com base nessa minha interpretação. E o que está acontecendo nos nossos tempos acelerados é que eu estou pulando o tempo de compreender. Então, eu estou indo do instante de ver para concluir. E a nossa conclusão já está sendo uma catástrofe. Eu já estou achando que está tudo sendo horrível. E aí eu acho que o outro é alguém que pode me machucar. Eu estou olhando meu parceiro ou minha parceira como alguém perigoso. Eu estou querendo fugir dessa pessoa. E aí o silêncio e o vazio, a briga que eu tive com meu marido, com a minha esposa, e esse tempo que a gente está meio estranho, sem se falar, é previsto como um fatalismo. A semana que eu fiquei sem ver o cara com quem eu estou saindo, já é preenchida por mim como ele está saindo com uma outra pessoa. A gente não está se dando esse tempo de compreender, de parar. A gente precisa se dar esse tempo para poder sair desse lugar fatalista e poder simbolizar, desligar esse alarme de incêndio, elaborar o desejo. E quando Lacan fala dessa elaboração do desejo, ele fala também da gente nomear a falta. O que acontece quando eu sinto falta dessa pessoa? O que essa falta significa para mim? Como eu sinto esse desejo? E nesse tempo de compreender também a alteridade do outro, entender que a alteridade não é uma ameaça. Ele é só uma outra pessoa. Mas para a gente se dar esse tempo de compreender, a gente também tem que se permitir sentir mais e entender menos. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma, nem fala, fica só inteiramente. Mas se isso puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Nem tudo é dito, né? A gente precisa se dar esse tempo do sentir, sustentar as incertezas e sustentar o tempo da angústia. Tem uma outra fala do Lacan sobre angústia, e ele fala que a angústia surge do momento em que o sujeito está suspenso entre um tempo em que ele não sabe mais onde está, em direção a um tempo onde ele será alguma coisa na qual jamais poderá se reencontrar. Eu acho que o processo do amor e do apaixonamento é isso, né? Eu já não sou mais o mesmo, eu nunca mais vou me reencontrar, e dá um medo enorme, e ao mesmo tempo é muito lindo. E eu vejo que parte da angústia que a gente tem no amor é não saber lidar com a dúvida. A gente está se obrigando a inventar e decidir certezas. E aí, ao invés de eu falar, eu não sei o que isso significa, ao invés de sustentar, acho que ele não sabe mesmo.
se ele ainda quer ficar casado comigo ou não. Acho que eu não sei se eu quero ficar casada ou não. Acho que eu não sei o que significou essa última conversa de domingo à noite. Acho que eu não sei para onde isso vai. A gente está inventando certezas. E aí eu leio a mensagem e interpreto. Aí eu já falo, quer saber? É melhor nem continuar essa história, vou bloquear. Aí a gente tá virando, eu falei da anorexia, a gente tá entrando num processo quase que bulímico. Então eu me empanturro do outro e aí para não digerir eu expurgo. Chega, não quero mais. Não quero essa pessoa, não sou obrigado. Trazendo Freud de novo, para não lidar com a angústia, quais são mecanismos de defesa que a gente tem com ela? Ele trabalha esses mecanismos e aborda esses mecanismos no Inibição, Sintoma e Angústia. Eu trouxe alguns desses mecanismos fazendo paralelo com o amor. Primeiro, ele fala do deslocamento. Então, para não lidar com a angústia, a gente redireciona o impulso que estava nesse objeto amoroso para outro objeto que é menos ameaçador ou aceitável para o ego. E aí, o que eu vejo hoje? A gente está em tempos muito compulsivos. A gente está vendo um crescimento de compulsão para o trabalho. Então, hoje, é todo mundo workaholic e a gente glamoriza o burnout. A gente está tendo tempos de compulsão no esporte. Nunca teve tanta gente fazendo maratona, ultramaratona, em compulsão da vida saudável, em compulsão das drogas, em compulsão do álcool. A gente está numa era totalizante de preenchimento. Então, para eu não conviver com as minhas faltas, eu vou preencher. Eu redireciono essa minha angústia da falta do parceiro amoroso para um preenchimento total através dessas outras coisas. Não, tá tudo bem, tô cuidando de mim. Tô fazendo triatlon, acordo 4 da manhã, e aí vou pedalar, e aí eu vou nadar, e aí eu vou correr, tô ótima, endorfina em dia. Tô ótima mesmo? Ou tô fugindo? Um outro jeito de fugir dessa angústia é a formação reativa. E aí eu nego essa minha angústia em relação ao outro e reajo. O inimigo é o outro. Aí vem o heteropessimismo, os red pills. Eu não paro para elaborar e todas as histórias são iguais. A gente tem a regressão, onde eu acabo retomando a formas e comportamentos infantis que são experimentados como mais seguros, mas são mais angustiantes. E aqui eu aponto a síndrome de Peter Pan e, de repente, a gente tem uma adolescentização dos comportamentos, né? Ninguém mais quer se comprometer. São pessoas que falam, não, eu quero relação aberta. Mas não é que ela quer relação aberta, ela não quer compromisso, né? São pessoas que estão fazendo um desserviço para as pessoas que efetivamente querem relações abertas. Porque, não, vamos deixar acontecer naturalmente. São pessoas que voltam numa lógica de Vossa Majestade o bebê, quero o mundo ao meu redor. E aí tem a sublimação, que é visto como um mecanismo mais maduro, que é, quer saber? Eu desisto do amor. Agora tem uma onda que está nos Estados Unidos e que está vindo para cá, que chama o boy sober, que são pessoas que estão, igual está tendo gente que está ficando 1 ano sem álcool, são mulheres que querem ficar 1 ano sem homem. Então, assim, vou fazer um rehab de homem para nem ter contato com isso que me faz mal. E aí, será que tirar a pessoa é o jeito eficiente da gente lidar com o outro, com essa ausência do outro? Ou a gente está sendo infantil? Para que a angústia seja menos aterrorizante, a gente tem que dar tempo para o luto, para a gente sair desse estado de estresse pós-traumático. A gente tem que poder digerir, chorar, elaborar e sentir os nossos traumas passados. Tem uma frase do Paul Valéry que é: a gente entra no futuro de costas. A gente tem que poder chorar. O cara que a gente saiu 1 mês e que ainda mexe com a gente. O primeiro divórcio que aconteceu há 15 anos, mas que vira e mexe e volta. A gente ainda tem ecos de relações passadas que a gente precisa olhar. Não dá para ser bola para frente, tá tudo bem, vida que segue. E a gente tem que poder falar das nossas dores e dos nossos calos para os outros sem ter medo. E a gente também precisa ter que se dar o tempo da espera.
tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que temem, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que celebram, mas para os que amam, nem há tempo. E a gente está o tempo inteiro querendo matar o tempo. A gente precisa entender que o tempo está perto da gente e está a favor da gente. E que a gente tem que se permitir conhecer o tempo do outro, que nem sempre é o nosso tempo. E tá tudo bem. Eu acredito numa imagem do amor, e eu gosto sempre de trazer, de um amor que seja um caleidoscópio. No caleidoscópio, a gente não tem um gabarito. Você vai virando aquela imagem, e aí tem horas que as peças estão mais juntas, tem horas que elas estão mais separadas, algumas imagens são mais harmônicas, outras são mais estranhas. E elas estão sempre mudando. E a gente deveria poder se convidar a olhar as relações assim, também como caleidoscópios, onde a gente vai mudar e o outro também. E que nessa mudança vão ter desencontros, mas que se desencontrar com o outro não significa se perder do outro. Eu gosto de fazer uma analogia também da gente pensar que amar é mais poder entrar no mar do que mergulhar de cabeça. Acho que muitos de nós, emocionados e intensos, nos vangloriamos e falamos, eu entro de cabeça mesmo nas relações, mergulho de cabeça. Se ao invés de mergulhar de cabeça a gente pensar em entrar no mar, a gente começa a entender que entrar no mar é uma reverência à inconstância e à impermanência. Cada dia o mar é um mar. Isso não é uma ameaça. O amor é assim também. E a gente acha que se o outro hoje não está igual ontem, então a gente está em crise na relação. Por que a gente não acha isso no mar? No mar, a alteridade e entender que ali tem forças que são diferentes das minhas, não faz com que eu me sinta ameaçada. Faz com que eu respeite aquilo. O fluxo e a maré e aquele recuo do mar não é um presságio do fim. É só um movimento. Por que eu leio todo o recuo do outro como uma rejeição? É só um movimento. Às vezes a gente só precisa de um dia sozinho. E tudo bem. A gente não está dando esse tempo para o outro. No mar, a profundidade é atingida. Ela não é dada. Na piscina, eu mergulho, ela já está lá. E no mar, para a gente chegar na profundidade, a gente vai ter que passar pela arrebentação. Não tem profundidade sem arrebentação. E nas relações, a gente está fugindo na primeira arrebentação. A questão é como passar pela arrebentação. E aí, nas relações, a gente pode passar juntos. A gente pode se preparar, passar com respeito. E não um salve-se quem puder, de eu vou primeiro e eu te abaixo aqui nessa onda porque eu quero me safar. Uma relação boa não é uma relação sem conflitos. É uma relação com respeito. Com conflitos onde a gente acha caminhos juntos. Onde a gente acredita no diálogo. E eu sou uma pessoa que acredita muito na espera com esperança e com fé. E eu acho que a esperança e a fé não são atos ingênuos. Elas são atos de coragem. Eu sinto que hoje a gente está tão cético que parece que falar em esperança e fé virou demodê. Para mim, ter esperança é ser resistente. É acreditar no tempo. É poder voltar a brincar. A imaginar, a se dar tempo para reconstruir. Eu acredito que vale a pena a gente se dar esse tempo de reconstruir, de esperar, de se desencaixar e se reencaixar, de entender o tempo do outro e de entender que, como diz Clarice, ainda é tempo de morangos e a gente pode degustar mais e acelerar menos. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo.
É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que decifrado nada mais existe, valendo a pena e o preço do terrestre. Salvo um minuto de ouro no relógio minúsculo, vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência dada ou vida. Amor começa tarde. Hoje, nosso encontro falou de amor e de como ainda temos chance de um vínculo profundo, mesmo nesses tempos em que a vida acelera na velocidade da tecnologia. Veja mais no canal do Café Filosófico no YouTube. A gente precisa desconstruir esse ideal romântico de que qualquer coisa que não seja colocar o outro no lugar da prioridade absoluta é uma ameaça àquele amor. A gente precisa ir além desse ideal romântico que muitas vezes acaba sufocando as relações.